E quando nós lemos essa palavra, algumas pessoas, de modo errôneo, interpretam que não é certo se preparar. Mas a preparação é algo que é de Deus. Deus, no livro de Eclesiastes, através também do sábio Salomão, nos aconselhou, dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Porque depois de muitos dias você vai encontrar, ou seja, você vai se preparar para um dia difícil. A preparação não é algo errado, a preparação é algo que é necessário nas nossas vidas. Nós temos que nos preparar através dos estudos, né? Certa feita, nosso pastor, ele nos deu um ensino que falava sobre a economia, de que Deus, a sabedoria que Deus deu a José sobre a economia, ou seja, se preparar para o dia da adversidade. Por quê? Porque havia uma profecia de que haveria 7 anos de muita fartura, de muita bonança, e que a terra teria muitos frutos, mas viria um dia em que a terra estaria seca, que haveria dificuldade, haveria problemas, haveria falta. E a ordem de Deus foi que durante o período da fartura, que eles então se preparassem, estivessem preparados, que eles economizassem, que eles não gastassem tudo que eles têm. Para quê? Para que no dia da dificuldade eles estivessem ali aonde recorrer. Nós, os irmãos aqui da igreja, estão aí preparando-se, né? A semana, o mês inteiro, ensaiando, né? Estão aí, fizeram camiseta, fizeram divulgação, convite, estão preparados para o final de semana, que vai ser um dia de festa. A igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que a igreja deve estar preparada, ou seja, deve estar como uma noiva adornada, aguardando a volta do noivo, que vai chegar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, para morar com ele para todo sempre. Aleluia. Então, nós entendemos que a preparação é algo de Deus. Amém? Quando eu vejo esse texto, eu imagino agora o rei com o seu filho, porque esse período de Israel é um período diferente de todos os outros que ele viveu. Agora o rei está ali, talvez, vistoriando um grande exército que havia agora no estado de Israel. Está contemplando os cavalos de batalha. Imagine só, um Israel que nos princípios, nos primórdios, viveu tempos de muita guerra, de muita batalha, e saía para as guerras, às vezes, armado somente de foice, de facão, de ancinhos, porque não tinham armas, não era um povo preparado para a batalha. Mas todas as vezes que Israel saía para a batalha, eles voltavam vitoriosos, porque o Senhor estava à sua frente. Glória a Deus! Agora, um Israel que no período de Davi era um período conturbado, de muitas guerras, de muitas afrontas. Davi viveu um momento difícil, porque a todo momento tinha algum rei que se levantava para guerrear contra ele. Ora, ele guerreava com os amalequitas, ora guerreava com os filisteus. Davi viveu momentos de muitas batalhas. Agora, eu vejo Salomão, no capítulo 7 de 1 Reis, diz que Deus disse a Davi, intentou no seu coração construir uma casa para Deus. E Deus falou: não, Davi, você não vai fazer essa casa, porque você é homem de batalha, você é homem de guerra. Mas olha, Davi, eu vou dar repouso a você e aos seus filhos. Eu vou confirmar o meu reino perpetuamente sobre a tua geração. Aleluia. E aquele que vai vir de você, ele vai edificar um templo para mim, ele vai fazer uma casa para mim, aonde eu serei glorificado, onde eu serei adorado. Aleluia.
Davi viveu momentos de batalhas, mas Deus confirmou na vida dos seus filhos a bênção, a paz e a prosperidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não é diferente se nós formos ver. Quantos irmãos aqui, hoje, graças a Deus, não podem dar aos seus filhos uma vida diferente do que viveu? Quantos irmãos aqui, às vezes, batalharam, lutaram para ajudar nas contas domésticas? Quantos? E hoje, graças a Deus, você pode pagar uma faculdade para o seu filho, você pode pagar uma boa escola para ele, você pode permitir que ele esteja preparado para o futuro que está chegando, que nós não sabemos, nós não conhecemos, é algo incerto. A preparação é algo de Deus. Salomão estava agora passando o reinado para o seu filho, ele está mostrando o reino, o exército que ele tinha, dizendo: olha, está vendo? Os cavalos, eles estão preparados para a batalha, meu filho. Mas não é na sua preparação, não é na sua conta bancária, não é no seu plano de saúde, não é no seu curso de inglês, não é no seu curso na sua faculdade, não é nada disso que deve estar a sua segurança. A sua segurança tem que estar no nome do Senhor, porque é de lá que vem a vitória para nós. Olha, é de lá que vem a bênção. É errado isso? Não, temos que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer inglês, tem que fazer teologia, tem que se preparar para o ministério, tem que fazer tudo isso. Tem que se preparar para apresentar um louvor a Deus, ensaiar, fazer camiseta, tem que fazer tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que é do Senhor que vem a vitória para nós. Aleluia, glória a Deus. O irmão falou aqui uma passagem sobre Noé. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Deus falou para Noé: constrói uma janela em cima, termina ali em cima. Deus não mandou Noé fazer uma janela na lateral, Deus não mandou Noé fazer uma janela na frente, Deus não mandou Noé fazer uma janela atrás. Deus mandou que Noé acabasse a janela em cima. Aleluia. Por que Deus queria essa janela em cima? Qual era o propósito de Deus? Que a arca tivesse uma visão para cima. É para que toda vez que a arca chacoalhasse, ou talvez batesse num corpo, num tronco, e causasse amedrontamento em alguém ali dentro, eles pudessem olhar para cima e receber a tranquilidade que vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eleva os meus olhos para o monte, mas de onde me vem o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O meu socorro vem de Deus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós não, nós confiamos no Senhor, porque Ele é a garantia da nossa vitória. Oh, Deus maravilhoso, poderoso, tremendo. As coisas dessa vida, todas elas nos dão uma certa segurança, né? Nos dão, o conforto é bom. É bom ter um bom emprego, uma boa faculdade, um bom salário. Isso nos dá uma certa segurança. Eu estava lendo um livro esses dias, e o autor narrava um episódio que ele teve com um dos maiores bilionários de Boston, que é crente da sua igreja. E ele chegou na casa desse bilionário, foi convidado para almoçar uma vez. Chegou lá, ele ficou admirado com tanta riqueza, os lustres, os talheres, os móveis, toda aquela riqueza, todas aquelas coisas bonitas. E ele interrogou aquele bilionário e disse: como é que você, com tudo isso, consegue ser um servo de Deus tão humilde? Aí ele disse: sabe o que é? O meu pai, ele me ensinou que todos esses objetos estão aqui para me servir. Eles nunca podem se tornar os meus ídolos, porque a minha adoração, a minha devoção e a minha gratidão vai ao Senhor que fez tudo e que me deu condições de ter tudo isso aqui. Aleluia. Porque tudo vem dele, tudo provém de Deus. Deus é o provedor de todas as coisas. Aleluia. A glória, o domínio, o poder e toda a majestade. Aleluia.
operada em nosso meio. Os cavalos estão preparados, mas a vitória vem do Senhor. Você sabe uma coisa que às vezes, quando a gente se prepara muito assim, falando de obra de Deus na igreja, quando a gente se prepara para tudo e às vezes algumas coisas não dão certo, eu não fico triste, não, eu gosto. Eu até gosto. Playback trava lá. O músico, o cantor que vinha não chega. O pregador se atrasa, se perde no meio do caminho. Parece que as coisas estão dando errado, mas não é não. Porque quando as coisas começam a acontecer desse jeito, os crentes começam a orar, aleluia. Aquele que está responsável pelo trabalho, ele começa a falar: meu Deus, entra com a providência, age aí, trabalha aí, Senhor. A confiança já não está mais no preparação dele, mas está na ação divina, que é aquele que trabalha para tudo em nosso meio. Glória a Deus. É de Deus que vem a honra, a glória, o louvor, o poder, a honra e a majestade. Salmo 127. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Sim, verdade, ó Deus. Está falando é que Deus vai descer com colher de pedreiro, prumo e nível, e vai fazer a casa para você. Não é isso não. Quando está falando de Deus edificar a casa aí, sabe o que está dizendo? Se Deus não estiver no centro, se a confiança daquilo que você está fazendo, se a confiança da sua família, se a confiança dos seus negócios, se a confiança da sua vida pessoal, financeira, não estiver em Deus, você vai trabalhar em vão, porque é Deus que faz crescer os seus negócios, é Deus que prospera a obra das suas mãos, aleluia. Oh Deus maravilhoso, te agradecemos tudo, ó Se Pai. Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estávamos num culto uma vez, o pastor conhece, o Sérgio. Estava com o Sérgio, eu tinha comprado um carrão bonito, um Hyundai, carro importado, bonito. Nós estávamos num culto, e chegamos na igreja, e começou o culto uma benção, mas a cada 5 minutos, ele saía do culto para ver se o carro estava lá. Onde você foi? Vou ver meu carro. Rapaz, descansa, adora Jesus. Aí daqui a pouco saia de novo. Onde você foi? Foi olhar o carro. Rapaz, dá glória a Deus. Esquece esse carro aí. Aí depois de umas 4 vezes que ele foi e voltou, consegui convencer ele a não sair mais. Falei: Sérgio, não sai mais não, tá ficando feio você sair aqui.